Não tema a pergunta, camarada. Não se deixe convencer. Veja com seus olhos o que você mesmo não vê. Você não sabe? E estamos de volta com esse programa especial tratando sobre as manifestações que acontecem em todo o país há aproximadamente um mês. E no segundo bloco, no finzinho do segundo bloco, o Manuel fez uma pergunta se dirigindo ao professor Américo, por ser psicólogo, como que a psicologia entende o comportamento desses manifestantes? Isso é vandalismo? Como que é entendido? Bom, em primeiro, acho que os psicólogos e todos os analistas devem estar repensando muito as suas informações, seus conceitos acadêmicos. Mas existe uma questão que é fundamental. Primeiro, que a participação política, né, ela vem de uma evolução biológica. Então, todos nós vamos vivenciando contradições, emocionalmente vamos sendo massacrados de uma certa forma, temos que dar vazão a isso. O que acontece, que eu achei assim, fundamental, é que não teve o grande pai. Quer dizer, as pessoas não tiveram um orientador, ficou muito claro que todas as manifestações não eram organizadas por partidos, não eram organizadas por políticos. Então, esse inconsciente coletivo, quer dizer, a massa traz a sua indignação, o seu sofrimento, que é altamente emocional. E esse sofrimento se torna razão, e uma razão sólida. Por isso, as formas de dizer não dependem do tamanho do seu sofrimento, da sua emoção. Agora, por outro lado, né, as pessoas também percebem, né, se extrapolam uma ação ou outra, mas as pessoas são indignadas também contra o vandalismo de Estado. Quantos são assassinados em nosso país? Quantos trabalhadores rurais são massacrados, inclusive pelas forças policiais, na nossa rua, nas nossas ruas, nas nossas avenidas, em nossas cidades, seja de grande porte, quer dizer, nós percebemos o tempo inteiro os representantes da lei, aquele que vem exatamente trazer um ordenamento diferenciado, são os que mais transgridem. Então, acho que a psicologia tem muito a aprender, Manuel, mas o certo é isso, que, primeiro, a participação política ela vem da evolução biológica. E o biológico é esse sentimento sofrido, esse sofrimento que precisa ser dado vazão num determinado momento. E aí vem com toda a força, formando essa razão de ser, que é rebelar-se, que é revoltar-se, né? E que é um verdadeiro levante das emoções, das indignações e, principalmente, da injustiça. Nós sabemos que o vandalismo, né, os vândalos, eles são uma minoria. E é interessante lembrar e ressaltar que as pessoas estão lutando contra a falta de segurança, mas nesses momentos de vandalismo, elas se mostram também interessadas em assegurar o patrimônio, em assegurar aquele manifesto, né? Eu acho que isso é importante, porque, infelizmente, o que mostra e está saindo, né, do país, a informação que está saindo do país, indo para outros países, é aquilo que as pessoas depredam, é o vandalismo, e isso se torna, às vezes, maior do que a própria manifestação. E em dois momentos da história, que a gente também pôde ver isso acontecendo, tanto o vandalismo, infelizmente, mas uma manifestação muito forte, foi falado aqui em 84 nas diretas já, e em 92 com o movimento dos Caras Pintadas. Qual a diferença que vocês veem, e a diferença é até os pontos em comum também, destes momentos anteriores para este que nós estamos vivendo agora, né? Sim. Bom, eu acho que tem muito mais dessemelhanças do que pontos em comum. Eu acho que, por exemplo, tanto no movimento Cara Pintada quanto as diretas já eram movimentos direcionados, movimentos essencialmente urbanos das grandes cidades. Não eram movimentos convocados, eram movimentos que tinham um direcionamento político e até mesmo partidário muito grande. O que nós estamos assistindo hoje, talvez seja o que alguns teóricos têm chamado de a nova ágora, que é uma participação direta, né, uma democracia direta, é a população dizendo o que ela quer e o que ela não quer. Não é, por exemplo, você já citou no caso da PEC, no caso do famoso projeto da cura gay, a população tinha pontos claros do que ela não quer,
participando de uma forma direta, deve-se ressaltar, eu acho que é muito importante, que nós lembremos que esse modelo partidário ele tem mais de 300 anos, ele data quase que lá das revoluções francesas e inglesas. Com todas as transformações que o mundo passou, principalmente da informática, nós ainda estamos com um modelo essencialmente reacionário e atrasado. Então, é possível criar uma participação direta, é possível que a população diga sim o que ela quer ou não, e aí quem tem que decidir são os políticos e são os técnicos contratados para isso. Essa resposta não é muito fácil dizer que a população não tem um limite definido, mas é exatamente essa indefinição que faz a grandeza do movimento. A população ela sabe exatamente o que ela não quer. Quem tem que saber como fazer é a classe política. Será que essas conquistas, então, que a manifestação já alcançou, elas foram paliativas ou vocês acreditam que elas podem transformar, haver uma mudança mais profunda? E eu até pergunto também sobre a reforma política. Já que está tão atrasada, a reforma política que eles estão colocando agora como possibilidade, será que essa reforma política é interessante para o país? Ela é realmente necessária? Como fazer isso? E aí, pode falar? Por favor. Bem, nossa, mãe, tanta coisa boa para conversar que esse programa vai ter que acabar rápido, sabendo, e vou ficar sem falar um monte de coisa que eu gostaria. Mas tudo bem, veja só. O Nelson fala uma coisa muito importante. A gente tem conversado muito e tem um artigo do Sérgio Abranches que chama Ágora é Agora, e eu já falei sobre isso na questão do Comitê da Cidadania, quando nós estávamos buscando uma participação popular de outra forma durante o processo eleitoral, e que também acho que foi uma coisa muito importante que Caratinga deu de exemplo. Mas, basicamente, é isso, não é? A democracia direta é você não ter representante. Você pode falar diretamente, expressar diretamente. E essa é muito interessante, histórica, sobre isso, né? Sobre o surgimento da democracia. Isso é para falar mais para as pessoas entenderem. Quando o Nelson fala a grande ágora, a ágora era a praça onde os gregos se reuniam para discutir os problemas da sociedade, da comunidade, e ali fazer, então, o processo democrático acontecer. Então, a democracia nasce ali nessa praça, não é? Que depois, diante do crescimento, não cabe todos os cidadãos ali na praça, então é preciso ter em outros lugares, aí se cria a representação, não é? A representação, então, assim, já que eu não posso ir lá, não cabe, então fulano vai falar em meu nome, então Beltrano, então você cria a democracia representativa. E aí você tem um representante, aí você tem a origem dos partidos e essa coisa toda. Mas a internet, né, transformou, cabe todo mundo ali na internet. Então, pode ser uma grande ágora onde as decisões da vontade popular, não é? Elas podem ser expressas e têm que ser respeitadas e ouvidas, porque democracia é isso, não é? E o Nelson traz uma coisa muito interessante também, porque ao lado disso é preciso profissionalizar a gestão pública, não é? Quem vai fazer a gestão, vai atender esses pleitos, essa demanda, são técnicos preparados para fazer. Agora, quem vai falar o que fazer é o povo na rua, é o povo na internet, é o povo se expressando diretamente. Então, na verdade, eu acho que nós estamos diante de um momento, quando também o professor Nelson fala dos 300 anos dessa estrutura de representação, dessa forma de democracia, é preciso abrir a cabeça, entende? Para entender que é possível hoje reinventar todo esse processo. E as pessoas estão todas querendo colocar dentro das caixinhas que estão aí. Então vamos fazer uma reformazinha ali na Constituição, vamos fazer, então o partido passa até isso, vamos botar o voto distrital. As pessoas não estão entendendo, entendeu? Não cabe nesses lugarzinhos mais essa avalanche de participação, de desejo, de vontade, não cabe, entendeu? E isso é permanente. Né? Ele é permanente não só nas ruas, que vão ficar permanentemente. Você vê o que aconteceu em Vitória, está acontecendo quanto o pedágio da terceira ponte. É um negócio, não tem, né? A representação passou à margem disso, o povo foi diretamente lá e resolveu essa questão. E agora estão falando que vão acabar dentro de 3 dias com o pedágio da terceira ponte, que é um absurdo, uma obra caríssima, e simplesmente para ficar mantendo lá, enfim. Mas, enfim, o que eu acho é isso, é que é importante perceber que nós abrimos espaço, a sociedade abriu, o povo na rua abriu um novo momento onde nós vamos repensar e reconstruir a nossa democracia,
a nossa sociedade. Mas repensar a democracia é reformar a política. O que o Brasil precisa? É explicar, mostrar para as pessoas exemplos de punição. O crime hediondo, por exemplo, que agora foi a corrupção, né, como crime hediondo. Isso vai dar certo? É isso que era necessário? É punição que tem que ter? Eu vejo que agora uma coisa fantástica ocorreu depois dessa manifestação. Na verdade, isso foi um pito do patrão no empregado. Então, o empregado agora vai ter que trabalhar. O empregado agora está reunindo, eles estão todos juntos. A empregada Dilma, por exemplo, você pode observar que ela está aparecendo com muitas olheiras, então significa que ela não está dormindo, ela está pensando o que está acontecendo. Infelizmente, explodiu na mão dela. Isso é uma coisa que, como o Nelson falou, e como o Cazuza cantou, essa droga vem malhada antes até mesmo da Dilma nascer. Ela não tem culpa de nada disso. Ela simplesmente está com a bola na mão. Mas a turma está exigindo. Então, acho que os políticos eles vão pensar, na hora de, por exemplo, a questão da cura gay. Pô, isso é palhaçada, isso é brincadeira. A gente tem tanta coisa mais importante para discutir nesse país, é a estrutura que está falida. E não é só para o político, não. É para os integrantes da justiça, é para o magistrado, é para o Ministério Público, é para a polícia, é para o exército, é para as igrejas, é para a maçonaria, é para os clubes de serviço, é para todo mundo, é para qualquer coisa da sociedade. A droga está toda malhada. É isso que essa juventude está gritando, não é isso que a gente quer, não. Então, eu acho que tudo tem que ser repensado. Tem que ser repensado, talvez, até a estrutura familiar. Coisas desse naipe, lá no fundo da sociedade mesmo, mexer. E, olha, posso te falar, essa juventude é exatamente o que o Loborges cantou. É um rio de asfalto e gente. E ele vai embocar pela ladeira, ele vai entupir o meio-fio, e vai ocorrer o que está acontecendo no Egito. A explosão começou pela rede social, né? Logo depois, a Irmandade Muçulmana, que tinha sido destituída do poder em 1929 no Egito, ela volta à cena e assume esse comando, porque eu até falei que os meninos perguntaram que se eu conhecia alguma música, é sinal que, de certa forma, né, você disse até, Américo, que não tem pai, de certa forma, essa manifestação é órfã. E como qualquer órfão, ele tende a buscar um pai, um orientador. Isso pode ocorrer, ocorreu no Egito. Mas, olha, a população já está na rua de novo no Egito, destituindo a Irmandade Muçulmana do poder. Então, são muitas perguntas. É isso que o Rio vai fazer. Enquanto não chegar onde o Rio precisa que chegue, vai continuar sendo enchente. São muitas perguntas sem resposta, né? Muitas perguntas que ainda precisam ser debatidas, mas no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho sobre uma manifestação antecipada a essa que está acontecendo agora no país. Mas daqui a pouquinho, depois a gente volta.